Olá, querido, querida, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia e desde já, no início, eu tenho percebido que muita gente que assiste às aulas ainda não é inscrito aqui no canal. Querido, se esse conteúdo tem abençoado a tua vida, vai abençoar de outras pessoas também, tá? Então, clique aí no joinha, tá? Deixa aí o seu gostei, se inscreva também no canal, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante para você e vai também divulgar para outras pessoas. E é claro, você também é convidado a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, tá bom? Então, muito bem, vamos lá. Nós vamos estudar hoje o nível Expert, a disciplina é Mordomia Cristã, e nós vamos estudar hoje a aula de número 50. Vamos continuar vendo os tipos de mordomia. Então, a aula 50, tipos de mordomia, parte B. Nós vamos ver hoje a mordomia dos bens materiais, a mordomia do tempo e a mordomia do dízimo. Então, vamos lá. O versículo inicial está aqui em 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olha só que coisa preciosa. Todos nós, amados, somos chamados a servir a Deus. Lembrando, lá em Malaquias está escrito, não é? E outra vez vereis a diferença do justo e do ímpio, daquele que serve a Deus e daquele que não serve. O Senhor Jesus diz lá em Mateus, aliás, em João 12, versículo 26, o Senhor Jesus diz assim: se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Então nós temos que servir a Deus e servir com o coração sincero, com o coração voluntário. E tudo aquilo que nós fizermos não é vão, porque o Senhor tem recompensa para nós por tudo que fizermos. É óbvio que aqui a orientação é clara, nós temos que ser firmes, nós temos que ser constantes, nós temos que ser sempre abundantes. Firmeza é contrário de moleza, não é? Já viu algo mole, algo que não se firma, que não se sustenta? Tem gente que é mole na presença de Deus, ou seja, não consegue se firmar, não consegue ter uma vida de oração, não consegue ser contínuo na presença de Deus no jejum, na meditação da palavra, não consegue, além de ter firmeza, constância, continuidade, não é? E acaba, por conta disso, não sendo abundante. A orientação é: nós temos que ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Lembrando que todos são chamados a servir, todos são chamados a servir. É óbvio que é necessário aqui um parênteses, não é? Alguns, o Senhor, o Espírito Santo chama com vocação pastoral, não é? Com vocação profética, com vocação evangelística, como está lá em Atos e como está lá na carta aos Efésios, capítulo 4. Né? Nós vamos estudar mais à frente, quando tratarmos a respeito dos dons, nós vamos tratar também dos chamados dons ministeriais. Mas muito bem, independente se alguém tem uma vocação eclesiástica ou não, todos os cristãos são chamados a servir a Deus. E nós temos que servir com o que somos e com o que temos. Falaremos à frente ainda de outros tipos de mordomia, né? Já falamos da mordomia na aula passada, mordomia dos olhos, mas muito bem. Na aula de hoje nós vamos tratar aqui, o primeiro tipo de mordomia que nós vamos tratar é a mordomia dos bens materiais. E o que é isso? É ser mordomo de Deus e colocar os bens que Deus nos deu a serviço do reino dele, a serviço da obra dele. Aqui na apostila tem um exemplo, né, que é do rei Salomão. O primeiro livro de Reis, capítulo 3, no início do reinado, o texto diz que Salomão amava a Deus. E o primeiro ato, né, dele, como já rei, ele vai no Monte Gibeão e apresenta 1000 bois de sacrifício. E depois ele constrói o templo. Lembrando, amados, que Davi já tinha deixado tudo preparado. Depois você pode ler lá, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, não é? Davi já deixa tudo preparado antes de morrer. Davi havia colocado no coração construir o templo para Deus e Deus usa o profeta para Natã dizendo: não, você não vai construir o templo. Depois você lê isso lá em 2 Samuel capítulo 7. Aí Deus usa Natã para dizer: você não vai construir o templo, o teu filho vai construir. Então ele deixa tudo preparado para que Salomão construa o templo. O primeiro livro de Crônicas 29 narra a oferta que ele fez, toneladas de ouro, de prata, muitas coisas. E ele chama também o povo a contribuir, e o povo oferta de mãos cheias, e Salomão que vai fazer essa obra. No primeiro livro de Reis,
no capítulo 6, que aí já trata da obra propriamente dita e traz detalhes de como foi a construção, o texto vai dizer que ele manda fazer querubins, né, de 4 metros de altura, 4,5 metros, com asas abertas, né? Essas asas davam cerca de 2,5 metros de uma ponta a outra, e ele manda fazer de madeira e manda revestir de ouro, ele manda forrar, você está vendo aqui esse forro, né? Esse forro aqui é isopor, esse material aqui. Imagine esse forro aqui que você está vendo aqui, aqui da sede de Carapicuíba, imagine esse forro de ouro, assim que era o forro lá do templo que Salomão construiu, era todo forrado de ouro, várias paredes, não era argamassa, tinta, era de prata, então algo esplendoroso. Ele investiu os recursos que tinha disponível, ele investiu na construção daquele templo que era dedicado a Deus, né? Depois você lê lá o segundo livro de Crônicas, o capítulo 3 em diante, narra também a construção, o capítulo 6 narra a inauguração, a oração que ele faz, e quando ele ora, Deus manda fogo do céu que acende a pira que estava na frente do templo, e Deus responde depois a oração, um texto muito famoso, né? Que é o que está lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Salomão, ele investe os bens que tem, ele investe com abundância, não é? Com abundância no templo. Lembrando que o templo que Salomão levantou, minha gente, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É uma construção monumental, gigantesca, não é? Esplendorosa. Então, ele aplica isso e Deus, né, o faz prosperar, o abençoa. Dos reis de Israel, ele foi mais próspero financeiramente falando, até mesmo do que Davi. A Escritura diz que no tempo de Salomão, ouro e prata era como pedras do chão, não é? Deus o prosperou com abundância. Em contrapartida, nós encontramos exemplos na Escritura de pessoas que não investiram os seus bens a serviço do reino de Deus. Então, te dei esse exemplo aqui de Salomão e tem outros também, né? Em Atos está cheio, né? Por exemplo, Barnabé e outros, diz lá o texto que vendiam tudo, traziam aos pés dos apóstolos, enfim. Lembrando, amados, preste atenção que esse é um contexto específico, o contexto de Atos, de vender todo o patrimônio e trazer aos pés dos apóstolos. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje tem muita gente, infelizmente, que se vale da palavra para manipular a fé alheia, não é? E até mesmo age como mercenário, né? Muita gente por aí que é explorador da fé dos outros, que diz para a pessoa que você tem que dar tudo, que Deus vai te dar tudo, e enfim, e esse tipo de gente aí tem muitas e muitas causas na justiça por conta de estelionato. Diz para a pessoa dar tudo que ela tinha, que Deus ia dar tudo, e prometeu que Deus não prometeu, enfim. Então, o contexto de Atos é um contexto específico. Uma unção tremenda do Espírito Santo, as pessoas vendiam o patrimônio, traziam, colocavam o dinheiro aos pés dos apóstolos, mas vinha de Malicuia morar na igreja, vinha com família, com filho, com todo mundo. Então é um contexto específico, tome cuidado, não é? Porque hoje tem muita gente que se vale disso para, como é que eu posso dizer, usar, não é, a boa fé das pessoas em benefício próprio. Mas voltando aqui, Salomão então investe, né, na obra de Deus, no reino de Deus, coloca como prioridade, Deus o abençoe e prospera. Mas nós temos um outro exemplo aqui, o que está aqui na apostila, é o exemplo daquele jovem rico. O texto que está lá em Mateus 19, né, Marcos 10, Lucas 18, aquele jovem rico que chega até o Senhor Jesus e diz assim: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus já responde logo de cara: por que me chamas bom? Não há um bom senão Deus. Deus é bom, não é? Como diz lá o Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. E aí Jesus diz para ele: guarda os mandamentos. E ele diz: eu já tenho guardado desde a minha meninice, desde a minha infância. Aí Jesus: então se você quer ser perfeito, vá além, não é? Se você quer ser perfeito, vá além. Pegue todo o seu patrimônio, venda, dê aos pobres e venha e me siga, e você terá um tesouro no céu. E aquele jovem rico foi embora triste, diz a Escritura, porque ele era muito rico. E em seguida Jesus vai dizer assim: quão dificilmente os que confiam nas riquezas entrarão no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Então vamos aqui destrinchar esse texto para compreendermos melhor, não é? Bom é Deus. Quando Jesus diz para ele: guarda os mandamentos, não mate, não roube, não adultere, Jesus já pula
Alguns já pulam o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, já pula aquele que ele resumiu depois, quando ele é questionado, em Mateus 22, ele é questionado sobre qual é o maior mandamento, ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, e ele fala do segundo, e o segundo semelhante a este era amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus já vai logo, cara, não mate, não roube, não adultere, aí ele diz, tudo isso tenho guardado desde a minha meninice. Mas o primeiro, que era o mais importante, amar a Deus, amar ao próximo, ele não guardava, ele não praticava. Então, na realidade, amados, ele era, aquele jovem rico, um religioso, ele tinha aparência, não é, de homem de Deus, de servo fiel, dedicado, só que na realidade era só aparência. Então, Jesus deixa claro, te falta uma coisa, aplica o teu coração, não é, em servir ao próximo. Eu li uma frase hoje que me chamou muita atenção, e a frase é no seguinte sentido, não com essas mesmas palavras, porque eu não me recordo com exatidão, mas no mesmo sentido. Os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem o seu próprio fruto, a grama não alimenta a si mesma, tudo que Deus criou na natureza é para servir ao outro, o sol não brilha para si mesmo, e assim a nossa vida, não é? Quando nós não só somos felizes, mas nós fazemos os outros felizes, nós temos uma vida melhor. O Senhor Jesus, ele se sacrificou por nós, em nosso lugar. Então, nós temos que ter isso em mente, naquilo que está em nós, temos que amar ao próximo e provar isso através de atitudes. Esse jovem rico não quis fazer isso, porque o coração dele não estava no Senhor, o coração dele estava nos bens que ele possuía. O texto diz que ele era muito rico. E, amados, Deus não tem problema nenhum com riqueza. Aliás, diversos homens e mulheres de Deus foram ricos, né? A gente tem Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Davi, Salomão, que citamos há pouco, né? E vários outros que foram multimilionários. Mas Deus não tem problema nenhum com isso. O problema é quando a pessoa coloca a riqueza na frente de Deus, confia mais na riqueza do que em Deus. Aí está o problema. Deus não tem problema nenhum com isso. E, aliás, Deus quer ver os seus servos prosperando, né? A palavra diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Só lembrando que prosperidade é ausência de necessidade. Às vezes tem gente que pensa que prosperidade é dinheiro. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade bíblica é ausência de necessidade. Deus quer que o povo dele seja próspero, não tenha falta de nada. Como diz o salmista, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem a sua descendência a mendigar um pão. Então, nós temos que colocar o Senhor sempre em primeiro lugar. É óbvio que se você quer ter um salário melhor, uma renda melhor, trabalhe, se estude, se esforce, não é? Coloque Deus em primeiro lugar, honre a Ele, não é? Saiba administrar o que ganha, enfim, gere mais renda, tenha mais fontes de rendas, e aí tem vários cursos hoje em dia que ensinam isso daí. Sem contar, é óbvio que a palavra tem diversos exemplos de administração, de economia. José, não é, no Egito é um belo exemplo, não é, de economia. Separe o quinto, não é? Era para o faraó separar o quinto e armazenar nos celeiros, ou seja, você ter uma economia de pelo menos 20% da sua renda. Então, na Bíblia tem diversos exemplos. Mas, voltando aqui, o Senhor Jesus deixa claro quão dificilmente os que confiam nas riquezas entrarão no reino de Deus. Não é? Quão dificilmente. Porque a pessoa coloca o coração na riqueza e nós não podemos colocar o coração na riqueza. Nós encontramos vários exemplos bíblicos de homens ricos abundantemente, o coração deles estava em Deus, como por exemplo Abraão, o coração estava no Senhor, o Isaac, não é? Criam em Deus e confiavam em Deus. Deus fala para o Abraão levar o Isaac no Monte Moriá para sacrificar, ele confia, coloca o Senhor em primeiro lugar e vai. Deus não queria o Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Depois, Deus fala para o Isaac, Gênesis 26, peregrina nessa terra, eu serei contigo. Estava uma fome, uma crise, mas ele obedeceu e Deus o prosperou. Jacó, enfim, vários exemplos. Então, o nosso coração tem que estar no Senhor. O próprio Senhor Jesus diz também no Sermão do Monte, Mateus, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, nós não podemos aplicar o nosso coração nas coisas do mundo, nós temos que aplicar o nosso coração ao Senhor. Como diz lá na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 3, né? No Senhor Jesus estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, da ciência. Né? No Senhor Jesus há um tesouro imensurável. E o Senhor Jesus faz alusão, quando ele diz, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Em Jerusalém era uma cidade murada, não é? E haviam várias portas. E havia uma porta que era chamada de agulha.
essa porta era pequena e estreita. Para um camelo entrar, ele não conseguia entrar levando carga, ele só conseguia entrar sozinho, então tinha que deixar as cargas e o camelo entrar só. Quando Jesus diz isso, tem muita gente quando ouve esse texto, pensa assim, meu Deus, é uma agulha, né? Pensa naquela laminazinha de aquele pedacinho de metal com um furo minúsculo na ponta, né? Que se passa a linha. É óbvio que é impossível com um camelo, né? Um camelo é maior que um ser humano. Quando eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, eu já fui nas dunas de Genipabu e lá tem os camelos. Minha gente, o camelo é mais alto que um homem, não é? Eu tenho 1,80 m de altura, o camelo é mais alto do que eu. Então, para um camelo, um animal daquele tamanho, passar no fundo da agulha, que é muito mais fina que um dedo meu, de fato é impossível. Então, quando Jesus diz isso, ele está se valendo do exemplo daquela porta, que era chamada de agulha, em que o camelo passava sozinho. O que ele quer dizer com isso? Para nós entrarmos no reino dos céus, nós não podemos confiar nas riquezas mundanas, até mesmo porque a salvação não vem por obras, a salvação é pela graça, a salvação é dom de Deus, como está lá em Efésios 2, 8 e 9. Então, as coisas deste mundo vão ficar aí. Eu já li uma vez uma frase num para-choque de caminhão, não sei se você já leu também, e a frase diz assim, nasci careca, pelado e sem dente, o que vier é lucro. Olha só. Então, voltando aqui, Jesus deixa claro que nós, quando formos levados para Ele, ou por morte ou por arrebatamento, tudo vai ficar aí, essas coisas desse mundo, essa roupa vai ficar, os bens materiais vão ficar, não é? Então o nosso coração tem que estar no Senhor. Lembrando, como disse João Batista, está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 20, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Nós temos que diminuir para que o Senhor cresça em nós e através de nós. No entanto, aquele jovem rico, ele vai embora triste. Ele não quis aplicar o recurso que tinha no reino de Deus. E, amados, Jesus não precisava do dinheiro dele. Por que Jesus disse aquilo àquele jovem rico? Porque o Senhor sonda aquilo que está no nosso coração. 1 Crônicas 28, versículo 9, Davi dá essa instrução a Salomão. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração sincero, porque ele sonda e examina os pensamentos e intenções do coração. Se o buscares, será achado de ti, se o deixares, ele também te deixará. Então Davi deixa claro a Salomão, busque a Deus com coração sincero. Só que esse jovem rico, o coração dele estava nas riquezas, né? Como o Senhor Jesus disse, Mateus 6,24, ninguém pode servir a Deus e a Mamom. Mamom é o Deus da riqueza, não é? É a riqueza. O nosso coração tem que estar em Deus, tem que estar no Senhor. E isso tem que ser a nossa prioridade. Como diz lá Mateus 6,33, o próprio Senhor Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, tá? Aí perguntam a ele, Senhor, mas quem então vai poder se salvar? Por quê? Eles estão olhando com os olhos humanos naturais, os discípulos, né? Eles estão olhando um homem que aparentemente guarda os mandamentos, que aparentemente é uma pessoa dedicada, uma pessoa devotada a Deus. Só que Jesus conhece o coração, amados. Aquilo que os discípulos viam, os discípulos estavam vendo a aparência, né? A roupa, o exterior, como diz lá o Senhor, disse a Samuel, primeiro livro de Samuel 16, 8, Deus não vê como o homem vê, Deus vê o que está no coração. Aquele jovem rico poderia ser talvez um dos apóstolos do Senhor Jesus, mas ele preferiu ir embora, né? Preferiu não crer, preferiu não seguir a orientação que o Senhor Jesus deu, tá? Então, nós temos que investir os nossos recursos, os nossos bens a serviço da obra de Deus, a serviço do reino de Deus, tá? Então, muito bem, esse foi o primeiro tipo de mordomia, que é a mordomia dos bens materiais. Vamos a um segundo tipo de mordomia que está aqui na apostila, que é a mordomia do tempo. Como diz lá em Efésios 5, 15 e 16, diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo porquanto os dias são maus. E amados, vocês já perceberam a velocidade que os dias têm passado? Você acorda pela manhã, eu não sei que horário você acorda, mas enfim, o dia passa muito rápido, muito rápido, muito rápido, dali a pouco é meio-dia, dali a pouco anoitece, as horas estão passando muito rápido e muita gente, infelizmente, não tem vigiado, se acautelado, tem deixado as coisas do dia a dia roubar o seu tempo. Amados, Deus nos deu algo que é igual para todo mundo, que é o tempo. O tempo tem 24 horas
para todos nós, para todos. E é interessante, eu estava dizendo aqui outro dia à igreja, estava pregando aqui, né, e estava dizendo o seguinte, né, pregando sobre a importância de a gente buscar a Deus e o tempo que nós gastamos com isso. Eu estava dizendo, amados, reunião na Paz e Vida tem duração média de 2 horas a 2 horas e meia. Nesses dias, por conta da pandemia, eu estou fazendo as reuniões com duração média de 1 hora e meia. E aí eu dizendo para a igreja, eu falo, calcule comigo, nós temos reuniões aqui domingos, quartas e sextas. Uma pessoa que vem 3 vezes por semana à igreja, com reuniões de 1 hora e meia, quanto tempo por semana ela passou aqui na igreja? 4 horas e meia, correto? Acompanhe comigo o raciocínio. Um dia tem 24 horas. Uma semana, 7 dias. 7 vezes 24 dá 168 horas. Tendo por média que a pessoa trabalhe 8 horas por dia, e isso calculando-se domingo a domingo, né? Semana inteira. Tem gente que trabalha 6 dias por semana, tem gente que trabalha só 5, de segunda a sexta. Mas vamos calcular os 7 dias. Uma pessoa que trabalha 7 dias por semana, em média 8 horas, ela trabalhou 56 horas por semana. Supondo que a pessoa durma corretamente as 8 horas que são recomendadas pela medicina, ela durma 8 horas por noite, já foram-se mais 56 horas. Restaram ainda 56 horas. Uma pessoa que vem 3 vezes por semana à igreja, aqui, né, eu não sei se você é de outra congregação, qual o período de tempo que duram aí as reuniões, enfim, mas eu estou usando o cálculo daqui, né, que eu estava pregando aqui para o pessoal. Uma pessoa que vem aqui comigo 3 vezes por semana, passa em média 4 horas e meia na igreja. Deduzindo das 56 horas, sobram 51 horas e meia por semana. E eu dizia aqui para o povo, nessas 51 horas e meia por semana, amados, nós temos muito tempo. Nós temos então que saber utilizar o tempo e não desperdiçar o tempo. Por que eu disse isso? Porque tem pesquisas, amados, comprovando que os brasileiros gastam em média 4 horas por dia no celular. Coisa alarmante, não? Gastam em média 4 horas por dia em redes sociais, WhatsApp, enfim, usando o celular. Eu vi uma reportagem no jornal dizendo que os brasileiros estão entre os 3 primeiros do mundo a consumir tecnologia. Para você ter uma ideia, nós consumimos mais tecnologia, gastamos mais tempo em tecnologia, com coisas eletrônicas, do que a China. Olha só, que é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Então isso é alarmante. Nós temos que, como diz o texto aqui, acabamos de ler, ver como andamos, o nosso procedimento, né? Remir o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós estamos aí há 6 meses, né? Agora é setembro agora de 2020, nós estamos aí há 6 meses dessa pandemia, diversas pessoas depressivas, ansiosas, angustiadas. Mas será que é isso que Deus quer? Muita gente se deixa levar pela situação, pelo que está diante dos olhos. Querido, querida, o homem de Deus, a mulher de Deus não vive pelo que está diante dos olhos. Segundo aos Coríntios 5,7 diz que nós andamos por fé e não por vista. Mas para eu andar por fé eu tenho que gastar tempo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então o que eu preciso? Tempo para ouvir a palavra. Eu preciso de tempo para orar. Eu preciso de tempo para buscar a Deus. Eu tenho que separar o meu devocional. Eu tenho que ser um cristão disciplinado com as tarefas espirituais. Se eu gasto o meu tempo de maneira correta, se eu sei usar bem o meu tempo, eu vou ser uma pessoa, um cristão espiritualmente são, sadio na fé. Como Paulo diz a Timóteo, né? Pregue, ensina, orienta, exorta, insista, para que sejam sãos na fé. O são é sadio. Aos Coríntios, 1 Coríntios 11, o texto que ele fala da ceia, 1 Coríntios 11, 30, ele diz, por isso entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Tem muita gente, infelizmente, que espiritualmente está doente na fé, está fraca, mas porque não gasta tempo. Não gasta tempo com Deus, com a palavra. Meu irmão, a palavra nos orienta de maneira clara, Salmo 105, 4, a buscar a face do Senhor continuamente. Buscar a face é o mesmo que buscar a presença de Deus. Na presença de Deus há alegria, na presença de Deus há fortalecimento, na presença de Deus há renovo, há ânimo. Quando nós buscamos, nós nos alegramos, nos regozijamos. É algo tremendo e maravilhoso, mas eu tenho que gastar tempo. Quando eu entro na presença de Deus, eu não lembro mais das dificuldades, dos problemas, das contas a pagar. Querido, querida, todos nós temos problemas. Tem muitos que eu nem conheço pessoalmente, que estão assistindo essa aula agora,
não é? Eu nem sei quais são os problemas que você está passando, mas eu sei que certamente tem problemas, todo ser humano tem, isso faz parte da vida. Só que quando nós compreendemos que o Senhor tem que estar em primeiro lugar e o buscamos e dedicamos tempo a buscar ao Senhor, como diz lá Isaías 55:6, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Quando gastamos tempo com Deus e o buscamos de todo o coração, nós somos renovados, fortalecidos e vamos vivendo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Vamos sendo espiritualmente falando, fortalecidos, sãos, amadurecidos na fé. Então, gaste tempo com Deus, gaste tempo com o Senhor, não é? Viva os seus dias com sabedoria, com entendimento, servindo ao Senhor. A vida é curta demais, amados. A vida é curta. A vida é curta. A expectativa de vida do brasileiro é 75 anos. Só que, comparando com a eternidade não tem fim, né? A nossa vida aqui é curta. Tem gente morrendo antes dos 75, morrendo com 30, com 40. Hoje, por causa do estresse, o que tem de gente infartando? Eu não sei você, mas eu conheço casos de pessoas que infartaram com 40 anos de idade. Essa semana eu estava falando aqui com a diaconisa da igreja e ela me contando a respeito do irmão dela, 40 e poucos anos, infartou, infarto fulminante, bem de saúde, não teve problema nenhum, aparentemente não tinha problema pré-existente, infartou e morreu. Não é? Muita gente infartando jovem, até 30 e poucos anos para mais. Então o tempo é curto, queridos, nós temos que remir o tempo, nós temos que aproveitar o nosso tempo na presença de Deus. Tudo que fizermos, quando diz lá 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus, tá? Tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração, Colossenses 3:23, porque para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, Colossenses 1:10, assim temos que fazer. E o último tipo aqui de mordomia que vamos tratar, já tratamos da mordomia dos bens materiais, tratamos da mordomia do tempo, invista o seu tempo em buscar ao Senhor, você vai ser espiritualmente sadio. E vamos aqui tratar algo que o Espírito Santo me trouxe à memória, eu tenho que falar. Muita gente usa aqui o YouTube, amados, para assistir coisas que não convém, assistir vídeos que não vão acrescentar nada. Gaste o seu tempo, consuma conteúdo que vai edificar a tua fé. Consuma conteúdo que vai te ajudar espiritualmente, que vai ser útil para você. Não fique consumindo coisas que só vão roubar o teu tempo, só vão te distrair. Então vamos aqui ao último tipo de mordomia da aula de hoje, que é a mordomia do dízimo. Nós temos que servir a Deus com o que somos e com o que temos, como já disse. E nós temos que honrar ao Senhor. Já tivemos até uma disciplina inteira, não é? Sobre dízimo, sobre ofertas. Amados, o bom mordomo de Cristo, ele é dizimista, ele é ofertante. Porque o próprio Espírito Santo testifica o nosso coração, querido. Deus não está interessado em tomar o dinheiro de ninguém, até mesmo porque ele não precisa do dinheiro de ninguém, ele é dono do ouro e da prata. Mas quando servimos ao Senhor e somos bons mordomos, o próprio Espírito Santo testifica. Já disse, né, tem a disciplina inteira aí de dízimos e ofertas, você pode assistir. O dízimo é 10%. Tem piso e teto, é igual para todo mundo, tem que ser a primeira parte, a primícia, não pode ser a última. A oferta não tem limite, pode ser menor que o dízimo, pode ser igual que a oferta alçada ou pode ser superior, mas tem que ser o melhor que o ofertante tem. Então nós temos que servir ao Senhor com os nossos dízimos, nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar, nós temos que ajuntar tesouros também lá no céu. E é óbvio que aqui não estamos falando de administração financeira, não estamos falando disso, nós estamos falando de aplicar o coração, tá? Porque aqui na Terra é óbvio que você tem que se planejar, não precisa ser um economista formado para saber que eu tenho que gastar menos do que o que eu ganho, eu tenho que ter uma reserva de emergência, não é? Nessa pandemia aí, ninguém estava esperando, veio. Quem tem uma reserva de emergência se manteve. Nós estamos vendo aí no jornal, não sei se você tem acompanhado, 14 milhões de desempregados. Estamos vendo muita gente aí sem ter onde morar e o que comer. Outro dia eu vi uma reportagem falando aqui sobre a cidade de São Paulo, que muita gente foi para as ruas e o perfil do morador de rua mudou. Antigamente o perfil do morador de rua era alguém que estava abandonado, largado, usuário de drogas e tudo mais. Hoje não. Hoje o perfil do morador de rua é gente com família, que não teve mais condição de pagar um aluguel. É marido, esposa, filhos, os albergues já não dão mais contas. Tem até pessoas na rua que vão para lá porque além de não ter onde morar, não tem o que comer, não tem outra coisa a fazer. Então a dificuldade realmente aumentou e aumentou muito.
Mas se eu sou uma pessoa organizada financeiramente, se eu gasto menos do que eu ganho, além de ser dizimista e ofertante, eu me organizo para que eu vá todos os meses deixando lá separado uma reserva, como o José fez, falei há pouco, né, do quinto, do 20%, eu vou deixando essa reserva, quando vem uma crise dessa, um motivo de força maior, eu vou ter aquela reserva lá para me manter. Há quem fale até da história do colchão financeiro. O que é o colchão financeiro? Outro dia eu ouvi falar desse tal colchão financeiro. O que é esse colchão financeiro? É você calcular a sua despesa mensal de um ano e você ter uma reserva que você consiga, se perder o emprego, perder salário, perder tudo, você consiga manter-se por um ano. É o tal do colchão financeiro. Muita gente é desorganizado financeiramente. Se organize, não é? Se programe nesse sentido e honre ao Senhor, coloque Ele em primeiro lugar, que Ele vai te abençoar e te prosperar. Hoje mesmo, aqui um casal estava contando um testemunho nessa pandemia, uma causa na justiça que eles nem esperavam, porque o judiciário todo parado, lento, tal, uma causa na justiça que eles nem esperavam, saiu um valor aí que superou as expectativas lá do casal, uma causa trabalhista, não é? Olha que coisa maravilhosa, nem esperavam isso aí, nem imaginavam que durante essa pandemia iam receber e para a glória de Deus receberam. Queridos, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus quer o nosso coração e Ele nos quer também inteiro para Ele. Quando eu compreendo isso, eu sirvo a Deus com o que eu sou e com o que eu tenho. Eu sirvo a Deus com o meu tempo, com os meus bens materiais, com o meu dízimo, com a minha oferta e eu tenho prazer em fazer, porque o Senhor tem prazer em abençoar, honrar e recompensar, tá bom? Espero que essa aula tenha te abençoado. Se você gostou, deixa aí o teu joinha, o teu like, comenta aqui embaixo também o que você gostou, o que você aprendeu, se tem edificado a tua fé, compartilhe com as demais pessoas que você conhece. Se não é inscrito no canal, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, como está aparecendo aqui abaixo, clique aí em se inscrever, ative o sininho das notificações para você receber também as próximas aulas, tá? E você também é nos convidado a se tornar um pregador do telhado, a contribuir com essa obra. Está aparecendo aqui embaixo as contas aqui da Paz e Vida, faça aí a sua doação, a sua transferência, tem conta aí no Banco Bradesco, no Banco Itaú, no Banco Santander e depois você envia o recibo, o comprovante da transferência para esse número aqui de WhatsApp, que eu vou enviar para você os e-books do pastor João Rivi Palharim que vão edificar a tua fé, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima aula e viva o Senhor Jesus!